Pessoal, bom dia. Felipe aqui. Vou apresentar para vocês hoje a live que eu fiz no Instagram do Magic o Monstro. Estou postando ela aqui nesse vídeo. Coloquei aqui embaixo na descrição do vídeo o livro que eu utilizei, né? Que na minha estante ele tá bem aqui. E aí eu coloquei o link para quem quiser adquirir, né? É um romance muito bom, né? Aquele período gótico, da era do romantismo ali, né? Quem quiser ler. Essa edição que eu tenho, ela é muito boa, né? Da editora Antofágica, né? O papel é muito bom, a edição é muito boa, a tradução é muito boa, o conteúdo extra é muito bom. E vão lá, assistir a live que ficou muito legal, ficou com um conteúdo muito denso, muito interessante. Valeu! E eu vou apresentar aqui antes da gente começar. Vou ler aqui uma frase, né? Foi pedida pela Fran aí, né? Quem anda no trilho é trem de ferro. Eu sou a água que corre entre pedras, liberdade, caça jeito. Né? Manuel de Barros, na frase. O Grupo Leitura Artes, né? Ele é um grupo de estudos, né, na literatura e na saúde mental, com possibilidade de intervenção e produção diversa de arte, psicologia e educação. O Leitor Artes nasceu a partir da ideia de um grupo de formandos em psicologia, com o intuito de dar continuidade aos encontros de estudo após o encerramento de um projeto sobre suicidologia realizado na faculdade. Pensou-se que essa seria a melhor forma de manter as pessoas próximas. Entretanto, durante o processo de formação do Grupo Leitura Artes, outros formatos e configurações foram surgindo a partir das diferentes formações dos novos integrantes, transformando-o num grupo de estudo sobre literatura de saúde mental, arte e educação. Iniciamos no dia 7 de abril de 2019, numa bela tarde de domingo. Né? Anteriormente, os encontros eram pessoais, né? As pessoas se encontravam, e hoje em dia está tendo que ser É, tudo no online. virtual. Né? Bom, eu inicio então fazendo a leitura do trecho. Acho que, né, você podia se apresentar também, falar um Ah, pouquinho é de você. verdade. Esqueci de mim, né? Pessoal não conhece. Depois eu me Bom, apresento. pronto. Bom, eu sou Felipe, né? Sou psicólogo. Estou há poucos dias de ser especialista em saúde mental. Atualmente eu trabalho com a psicologia clínica e tenho o meu Instagram, né? Que é o Horror Diário, em que eu trago conteúdos relacionados aí à literatura, cinema e qualquer coisa que interesse ao tema do horror, né? E o gótico, né? Literatura gótica e é isso. Eu sou Heloísa Braga, né, sou professora de língua portuguesa, mestra em literatura. E também no meu Instagram eu tento abordar algumas coisas, algumas dicas de língua portuguesa, redação. A ideia surgiu mesmo para ajudar os meus alunos e depois eu percebi que tinha como eu ajudar muito mais gente, né? E assim, sempre tentando dar essa contribuição desse meu lado literato, né? Que assim, vocês podem ver, né? Nem só apaixonada por literatura, quase não leio. Então, poder falar um pouquinho sobre isso. No meu mestrado, eu tive a oportunidade de estudar algumas coisas também a respeito de psicanálise, né, dentro da literatura. Então, quando o Felipe me convidou para poder participar dessa live, eu acho que eu posso contribuir um pouco para essa questão psicanalítica e literária mesmo dentro do Médico e o Monstro, né? Pronto, legal. É justamente isso aí. O Médico Monstro vai ser o nosso tema de hoje. A gente vai discutir sobre a literatura, um pouco da literatura gótica, né? As questões dela sociais que ela envolveram naquele período. Acho que a gente consegue abranger um pouco disso, né? E os aspectos, né, sobre psicologia dentro do livro, né? Sobre a condição humana, sobre aquele período ali vitoriano da Inglaterra, né, que Uhum, é justamente ali o período que está situada a situação, mas que se perpetuou a nossa sociedade desde então, principalmente uhum, aqui no Brasil,
parece que foi uma coisa que se perdurou muito mais. As pessoas se tornaram Uhum. muito mais, me parece, né? Eu não sou aí estudioso social, mais para ter afirmação, nem me aprofundei muito nisso. Mas a nossa sociedade mantém esses ideais aí, né? Dos Uhum. bons costumes, aparência, né, e etc. Para iniciar, como a gente, acho que já posso, vai me administrando aí, que eu sou, eu me jogo logo nas coisas, aí esqueço dessas coisas de apresentar, explicar. Bom, então eu vou começar fazendo a leitura de um trecho do livro. É, se as pessoas que estão assistindo, boa noite. As pessoas que estão assistindo quiserem perguntar alguma coisa, quiserem que eu interrompa, ou se quiserem anotar para deixar para perguntar no final, né? Fiquem livres aí que eu vou tentando, enquanto eu vou lendo alguma coisa no chat aí, a Luísa pode me chamar a Uhum. atenção. Pode deixar. Esse trecho aqui é o trecho em que o Dr. Jekyll explica quem é o Mr. Hyde, onde é que, né, que todo esse contexto do livro aí, vou tentar não dar muito, né, assim, spoiler nem nada, mas é onde ele desvenda todo o mistério da coisa, né? Uhum. E ao mesmo tempo a gente pega extremamente forte nesse trecho as, as características disso, né? Do ser humano dividido, né? Desse sofrimento dentro daquele período, né? Daquele homem que precisa ter uma postura social, mas ao mesmo tempo ele tem os seus desejos, suas vontades, e ele não sabe Uhum. como administrar isso, né? Então vamos lá. Qualquer mais explicações é melhor eu deixar para depois, né? Eu nasci no ano de 1800, aqui é borrado, não sei como é que são outras edições, né? Mas ele colocou 1800 e Ele um não põe. borrão, né? Eu nasci no ano de 1800 e alguma coisa, herdeiro de uma grande fortuna e agraciado com grandes qualidades. Entre elas, a de ser inclinado ao trabalho e apegado ao respeito dos sábios e bons apegado ao respeito dos sábios e bons entre meus iguais. Portanto, qualquer um pensaria que eu possuía todas as garantias de um honrado e distinto futuro. E, de fato, a pior de minhas falhas foi uma certa inclinação impaciente para a vivacidade, do tipo que faz a alegria de muitos, mas que para mim era difícil de equilibrar com o desejo de mostrar ao mundo uma cabeça erguida e um semblante sério. Em função disso, sufoquei boa parte de meus prazeres e quando cheguei na idade de refletir sobre a vida, começando a olhar à minha volta e a fazer um balanço de minha posição e de meu progresso neste mundo, já estava comprometido com uma profunda duplicidade de existência. Muitos homens teriam até mesmo se vangloriado dessas irregularidades que fazem de mim um culpado, mas a partir dos altos padrões que eu havia projetado para mim mesmo, eu as avaliei e as escondi com um senso quase mórbido de vergonha. Na verdade, mais do que qualquer particularidade, ou mais do que qualquer particular degradação de minhas falhas, era a natureza exigente de minhas aspirações que fazia de mim o que eu era. E mesmo que eu tivesse em uma trincheira bem mais profunda do que a maioria dos homens, afloraram em mim aquelas divisas entre o bem e o mal que sempre dividem e compõem a dualidade da natureza humana. Né? Aí a gente já vê que ele já deixou claro essa questão da Uhum. dualidade. Né? É. Neste caso, fui levado a refletir profunda e inveteradamente sobre a severa lei da vida que está presente na raiz da religião e que é uma das mais abundantes fontes de aflição. Aí ele já faz uma crítica social, a questão Uhum. das religiões, É né, do período. porque aqui ele está trazendo não só essa questão do bem e do mal dentro do ser humano, mas também nessa questão política, religiosa, né? Sim, O diabo, Deus e o diabo. Então, ele já traz os um monte aspectos de que, coisas. sim, Exatamente.
Sim. Tá dando para ouvir grito aqui, porque tá tendo um jogo do Ceará, né, que é o melhor time daqui do Ceará, e aí o pessoal tá gritando, apesar do Ceará ter perdido, mas enfim. É, embora minha dupla negociação interna fosse profunda, nunca fui um hipócrita. Meus dois lados eram sinceros. E eu era igualmente eu mesmo quando deixava a concentração e mergulhava na vergonha. Ou quando trabalhava em plena luz do dia, na promoção do conhecimento ou no alívio do sofrimento. O que aconteceu por fim foi que a direção de meus estudos científicos, que me levavam ao misticismo e ao transcendentalismo, né, isso aí eu vou comentar depois, mas é uma questão do período em que a ciência se construía nessa época Uhum, do século XIX, né, início do século XIX. uhum, Reagiu e iluminou fortemente a percepção da guerra sem fim que acontecia dentro de mim. Isso é com isso que ele justifica a transformação, né? uhum. Ele tenta utilizar essa estrutura científica aí desse período para justificar como é que ele fazia para fisicamente se transformar. Né? A gente se Uhum. transforma socialmente, né? Mas ele se transformava fisicamente. Isso. E ele coloca essa questão das descobertas mesmo, né? Da medicina, da ciência. A Revolução Industrial em si já estava começando a dar muita visibilidade, Sim. né? Então ele retrata isso aí. Eu acho que você depois deve comentar, né? Mas a literatura se utilizou desse período disso para assim, Uhum. fazer tudo. Todo mundo escrevia utilizando isso, né? Exatamente. Já fica um puxão aí pro Frankenstein, né? É. Dia após dia, e por ambos os lados de minha inteligência, o moral e o intelectual, eu me aproximei cada vez mais dessa verdade, cuja descoberta parcial me condenaria a um terrível desastre. A de que o homem não é somente um, e sim dois. Digo dois porque o estado de meu próprio conhecimento não ultrapassa este ponto. Outros avançarão, extrapolando a linha que demarquei. Chego a arriscar o palpite de que o homem será conhecido futuramente como um compósito de múltiplos, incongruentes e independentes habitantes. De minha parte, pela natureza da minha vida, avancei em uma única e infalível direção. Foi de uma perspectiva moral e por mim mesmo que vinha reconhecer a inteira e primitiva dualidade do homem. Compreendi que duas naturezas estavam em eterno combate pelo território da minha consciência, e mesmo que eu pudesse diretamente me associar a uma delas, isso só era possível por ser radicalmente ambas. Desde cedo, mesmo antes de o curso das minhas descobertas científicas começar a surgir a mais evidente possibilidade de tal milagre, comecei a dedicar-me prazerosamente como se vivenciasse um adorável devaneio. A ideia de apartar esses dois elementos. Disse a mim mesmo que, se cada um deles pudesse habitar identidades separadas, a vida se veria livre de tudo que fosse insuportável. O injusto seguiria seu próprio caminho, agora liberto das aspirações e dos remorsos de seu gênio ético. Este poderia seguir em segurança com seu caminho ascendente, fazendo as boas ações que lhe são prazerosas, não mais exposto à desgraça e à penitência pelas mãos do mal alheio. A maldição da humanidade foi a união desses dois vermes incongruentes. O fato de que, no agonizante útero da consciência, esses gêmeos de polaridades opostas estão em contínuo combate. Como então eles puderam ser dissociados? Né? Aqui ele começa a falar sobre como é que ele construiu a parte científica e etc. Já é uma coisa mais descritiva da literatura, a gente não precisa entrar aí. Ele quer, ao mesmo tempo, dizer que eles são dois, mas que ele não quer, né? Ele quer tentar extirpar esse lado negativo e ficar só com positivo. Se os dois puderem ser dissociados, aí você, pronto, eu vou conseguir viver bem, né? Eu tenho uma consciência tranquila porque eu sou um ser do bem.
Uhum. Ou o outro que não tem consciência nenhuma, né? Que a gente vê o Hyde fazendo várias coisas Uhum. ao longo do livro, Sim, porque ele não tem essa consciência boa, né? Ele acha sim, que ele pode fazer isso. exatamente. Ele se dá essa liberdade, né? Uhum. Eu sou um incógnito, né? Eu sou um desconhecido. Ninguém sabe quem eu sou e ninguém me encontra quando precisa, né? É, Então, você vê que ele, claro, aqui como é literatura, né? Ele realmente coloca ele realizando atividades com intuito sim. maligno, não é assim, eu Uhum. sem querer realizei coisas ruins com o intuito Não, é. de demonstrar meus desejos, e aí aconteceram coisas ruins, não, ele colocava Não. assim, Uhum. ele era ruim intencionalmente, né? Uhum. Mas aí a É. gente tem aqueles impressionismos aí, né, da literatura, aquela coisa assim, feita para nossa, né? É. Porque assim, é uma coisa que você começou a falar, né? Eu vou dar uma adiantada aqui. É porque a literatura, na verdade, ela é a representação de um período. Por isso que existem as escolas literárias. Né? Então, Uhum, assim, ó, se a gente tem o realismo, o naturalismo, o romantismo, né? Que essa parte aí seria o romantismo, a parte gótica, né? sim, Nós temos a representação de uma sociedade. Então, assim, se você quer conhecer sobre uma determinada sociedade, leia os livros literários daquela época, entendeu? A literatura, ela é sim. muito importante nesse sentido. Por quê? Porque ali o autor ele vai usar alegorias, metáforas, um monte de coisa para poder mostrar o que estava acontecendo naquela época. Então, assim, talvez seja até mais fiel do que os livros de história mesmo, que vão fazer uma ponderação de uma coisa ou outra da literatura. Não, eu falo o que eu penso e pronto, sabe? Se A você quiser literatura ela já é queimar o meus documento, livros, né? sim. Se você quiser queimar meus livros na fogueira, como eles fizeram com os livros do James Joyce, né? Que os dublinenses só foram, a gente só conseguiu ter acesso a eles muitos anos depois que ele morreu, porque foram queimados, entendeu? Então, assim, exatamente por causa disso, que eles falam mesmo sem ter, né, esse pudor, assim, eles falam, jogam mesmo, e a gente tem que ler as entrelinhas para poder conseguir enxergar isso aí que eles estão contando pra gente. Sim, sim. Acaba que para a gente ler livros que não são desse século, né, atual, a gente tem que pesquisar para entender, né? Não adianta você ler o livro como Com o seu quem pensamento de lê. hoje. Sim, sim. Não dá, não. Você entra num anacronismo aí, né? Você vai estar julgando e avaliando e estudando algo a partir de um período que não é o dele, né? E aí É, não conta, sua eu avaliação acho, não conta. eu acho que dessas coisas da literatura mais antiga, o que permanece, que é o que tem na literatura desde sempre, é essa questão do maniqueísmo, né? Que é o bem sempre vence o mal. Isso aí Sim, sempre teve. Se você pega textos bíblicos, você vê o bem vencendo o mal. Se você pega textos árabes, japoneses, assim, várias culturas, a gente tem esse maniqueísmo. São raríssimos os livros em que ou o mal assim, ele não é vencido, ele permanece ali, ou ele vence. Que ele uhum, vence, assim, são muito raros. A maioria mesmo é essa. Mas eu acho que é exatamente isso, essa necessidade que a gente tem. Porque se eu não acredito que o bem vai vencer, por que eu estou lutando? sim. Né? Eu acho que tem muito assim, então não faria Inclusive, sentido. sim. Inclusive, o bem, ele tem que ser puro, né? Ele tem que ser o puro bem e o mal tem que ser o puro mal. Hoje em dia, É. esse é um movimento que eu tenho visto bastante, né? E aí a gente vai entrando nas mídias que a gente tem mais hoje, filmes, séries, etc. Uhum. O pessoal explora aquela coisa assim, beleza, ele é o vilão, mas ele tem um motivo que levou ele a fazer É. isso. Antigamente não tinha isso. Né? Você tinha que ser o bom e você tinha que ser o mal, né? E aí a Isso. pressão disso nas pessoas, né? A pressão disso no ser humano, né? Uhum. Porque cria Sim. um modelo social, né? A ser seguido, um É. ideal. E assim, quando você pega as coisas mais orientais, quando você pega a própria representação do yin e yang, você não tem o bem puro e o mal puro, né? O feminino tem um pouco de Sim, masculino, o masculino um pouco de feminino, o bem tem um pouco de mal. Então, assim, essa visão oriental, eu acho ela mais justa pra gente, porque
né? Essa coisa aí do Jekyll querendo trocar, tirar, né? Ai, nossa, eu preciso tirar todo o mal que tem dentro de mim. A gente, isso aí vai para umas coisas assim, até de neurociência mesmo, que a gente pega, que as pessoas ficam assim, ai, eu não posso falar que eu tenho medo, eu não posso falar que eu tenho raiva, eu tenho que reprimir isso. E não é. Você tem que saber entender aquilo que você está sentindo para você poder melhorar o seu jeito de ser em relação àquilo. Agora, se eu sempre vou reprimir, eu não sei lidar com aquela situação, entendeu? Então, é o que acontece com o Hyde e o Jekyll aí. Tipo, o Jekyll vira e fala assim, não, eu preciso extirpar esse mal porque eu preciso ser um ser totalmente bom. E aí, dá problema. Sim. Inclusive, tu entrou nisso, né? Falou dessa questão de... não é nem de neurociência, é de pseudo-neurociência, né? Que, assim, de ficar fazendo essas neurologia, né? Cognitivismo aí, né? De assim, não, você vai conseguir se todo dia você acordar de manhã e disser que você consegue. Você tira toda a responsabilidade da história da pessoa, de tudo que ela é. Né? Assim, eu não sou fruto da minha história. Né? Eu sou fruto de ideias que estão sendo colocadas em mim. Né? Você retira da pessoa toda a capacidade dela crítica, né? Toda a capacidade dela de autodesenvolvimento. E aí eu não preciso, se bem que posso falar, né? Que tem essas coisas aí de coach quântico, neuroprogramação, programação neurolinguística. Programação neurolinguística, assim. É uma coisa assim, é lógico, né? Que a gente tem que ter essas questões assim, de saber lidar com situações. Mas é claro que não é uma coisa assim que parece que é tudo muito fácil, né? Eu fico pensando nessa ideia mesmo do próprio livro, que é muito fácil. Você vai tomar uma poção, pronto, eu vou dividir minha personalidade. Então aqui eu tenho um ser mal, que tem até um outro nome, né? Porque é uma personalidade mesmo, é um outro ser, assim. Muda até de aspecto, né? Fazendo... Sim, eu não sei ser igual o Fernando Pessoa, que tinha vários heterônimos, que ele vivia cada um desses heterônimos de uma forma totalmente diferente, né? Eu não consigo. Tem gente que nas redes sociais, um perfil ela é de uma pessoa, no outro perfil ela é outra pessoa. Eu não sei ser assim. E acho até assim, que é até complicado, sabe? Mas essa questão dessa divisão, assim, não é possível. Tudo que você é hoje são consequências das coisas que você era antigamente, né? Sim. Do que aconteceu na sua infância, o que você viveu, o que você leu, os filmes que você assistiu, as pessoas com quem você conversou, né? Todas as relações mesmo. Não tem como você simplesmente apagar isso e pronto, vou começar do zero e pronto, né? Que é isso que o Jekyll ele tenta fazer. Ele tem, não, Sim. Agora a partir de hoje eu vou ser bonzinho e tal. E aí ele fica muito pior, né? Porque ele começa a perceber que as coisas não são bem assim. E uma coisa que a gente conversou antes é a questão da simbologia da porta, né? Eu acho aquela porta fechada no livro todo, dá uma agonia, uma vontade eu quero abrir essa porta, como é que eu vou abrir essa bendita dessa porta? Que é essa curiosidade, mas é tudo tão velado, né? Tudo tão escondido, e na época, se a gente for pensar nessas questões até mesmo da própria medicina, porque tem até uns filmes, uma série, se eu não me engano, que fala lá dos árabes e tal, que acho que é o físico, que não podia violar o corpo. Então, sim. Assim, eles precisavam buscar curas, buscar remédios, coisas diferentes, assim, as pessoas morriam de apendicite e ninguém sabia como que fazer, porque o corpo ele era inviolável, ele era algo sagrado. Entendeu? Então, assim, aí vem o médico e o monstro, tipo, poxa, além de violar essa questão do sagrado, do corpo sagrado, você ainda tá me dizendo que até a personalidade eu consigo separar. Então, assim, eu acho que pra época o pessoal ficou muito intrigado, eu imagino. E, assim,
essa questão aí, né? Eu, quando li o livro, eu já sabia a história, né? Eu já tinha visto lá a Liga Extraordinária, esses livros, esses desenhos aí, né? Eu sabia a história do Médico e o Monstro. Mas eu li ele, assim, em um dia, porque eu não conseguia parar de ler. Eu queria saber o que tinha levado o bendito do Jack a fazer o que ele fez. Então, assim, você fica louco esperando aquilo e realmente só consegue descobrir quando eles abrem a porta. Sim. Então, assim, né, é a revelação, é muito simbólico. Eu acho isso muito legal na literatura, essas simbologias, né? Sim. E ele ainda, quando ele abre a porta, ele ainda discute bastante coisa, né? Foi uma obra que era muito boa, né? Ele é um livro, assim, que eu acho que eu fui passando, assim, a todas as páginas, depois que eu terminei a história, aí fui lendo os apêndices, aí eu cheguei na última página, na capa, assim, ixi, acabou. Né? Porque você não quer, realmente você não quer terminar. Não. É tipo a Felicidade Clandestina lá da Clarice Lispector, né? Você lê uma página, não quero terminar isso aqui, não. Eu tô mais ou menos assim com o Beowulf, né? Ele tem um mês que eu tô lendo ele, eu não quero que ele acabe. Esses são os melhores livros pra gente, né? Pra cada um. Deixa eu dar uma lida aqui, o pessoal escreveu algumas coisas. O chat fica tão pequenininho, tem que ler um por um, deixa eu ver aqui. Ixi, peraí. Ah, meu Deus. Espera, eu vou pegar aqui o celular. Deixa eu voltar. O Dr. Jekyll tinha todas essas maldades dentro de si. Pois é, justamente isso. Ele era os dois, né? Como ele coloca. Ele só precisava, para não se consumir e não, né, entrar aí num processo de culpabilização dele mesmo pelo que ele está pensando, pelo que ele está desejando, ele conseguiu cientificamente dividir, né? Mas ele sempre foi os dois. Sim, é mais essa questão de responsabilidade, né? Eu não vou me responsabilizar por isso, né? E que é uma coisa mesmo da sociedade da época, né? Dessas coisas, dessas mudanças todas que estavam acontecendo. A tecnologia na época assustava muito. O pessoal saiu da Idade Média com todos feitiçarias, um monte de coisa que ninguém entendia, eclipse, que é isso? Ai, é Deus que mandou isso, é uma praga, uma nova praga. E aí, de repente, vem a ciência e, nossa, peraí, isso aqui é outra magia, o que tá acontecendo? Então, assim, eu acho, tanto o Médico e o Monstro quanto o Frankenstein, que a gente vai falar depois dele, então, assim, eles trazem essas coisas da ciência, da evolução da ciência, da importância da ciência, mas também da responsabilidade. Porque também não adianta você ter, né? Eu li uma frase, agora eu não lembro de quem eu acho que é do Gabriel Garcia Marques, que fala que não adianta você ter sabedoria e não saber usar. Sim. Eu acho que é mais ou menos isso que ele está questionando também, né? Porque, e no Frankenstein também a gente vê, porque essa busca pelo conhecimento tão incessante, eu preciso conhecer mais, eu preciso saber mais, eu preciso, e fica tão bitolado naquilo ali, que ele quando ele percebe, ele já fez um monte de coisa que não era para ele ter feito, né? Ele, como um ser humano, não devia ter feito. E ele só percebe quando aquilo traz consequências para ele, né? Exatamente. Então, assim, uma coisa que você tinha falado antes que eu lembrei, é que quando eu fui fazer minha dissertação, eu fiz umas pesquisas sobre o pecado original. E aí tem alguns estudos que eu acho muito bacana, que, assim, a verdade, a ideologia do símbolo da maçã, né? Do símbolo, lá na verdade era o conhecimento. Então, assim, Adão, ele buscava o conhecimento, que era o fruto, né, da verdade, era o fruto do bem e do mal. Era o conhecimento. O pecado era o conhecimento. E aí, tipo, a Eva, eu quero também ter esse conhecimento. E a partir de então, a gente sempre busca esse conhecimento. E é uma coisa tão angustiante, porque quanto mais você sabe, mais triste, mais angustiado, mais você fica.
Porque muitas coisas não passam despercebidas, né? Você tem consciência de muita coisa que talvez você não queria ter consciência daquilo. E é exatamente, esses livros refletem exatamente isso, porque eles ficam extremamente perturbados com aquilo que eles sabem. Né? E eles não querem que os outros saibam, e eles ficam desesperados com isso também. Tipo, não, eu preciso queimar. Aí você já pensa no James Joyce, né? Não, eu preciso queimar meus livros, ninguém precisa ver isso aqui. Sabe, vários outros fazem isso, não escreve, né? Tem escritor aí, escreve um livro, só não quer escrever mais, porque, não, eu não quero que as pessoas saibam isso aqui que eu tô sabendo, não. É complicado. Sim. Eu já ouvi isso várias vezes de filósofos e etc, né? De que, assim, eu queria ter uma verdade, né? Isso não eu falando, né? São pessoas que eu já ouvi palestras e uma professora minha de filosofia, né? Que, assim, eu queria ter uma verdade, eu queria ter uma religião, né? No caso, a pessoa se declarava ateu, né? Ou agnóstico, uma das duas. Mas eu queria ter uma crença, eu queria ter uma religião, eu queria ter uma verdade, porque ficar em busca do conhecimento o tempo todo é desgastante, é cansativo, né? A pessoa não escolhe, né, isso por ser confortável, né? É pelo contrário, é para não ficar no conforto. É o contrário. Né? Você tinha falado para dar um outro exemplo, tu falou da questão do pecado original, né? E a gente tem um livro de Enoque também, que não é um livro, né, aceito aí hoje em dia, né? Hoje em dia não é mais aceito pelas religiões, tanto o judaica quanto cristãs, né? Mas, enfim, ele narra o porquê os anjos que caíram, né, que foram destituídos dos seus cargos, das suas posições, por que isso aconteceu com eles e eles foram julgados, né? Porque eles tiveram filhos com os humanos e ensinaram várias coisas para ele, né? Astronomia, bruxaria, como cuidar de ervas, né? Como fazer guerra, como criar utensílios, que é a mesma coisa que os gregos acreditavam, né? Sim. Porque os deuses, eles vinham, né? O Prometeu, ele rouba o fogo e entrega para todo mundo para que o ser humano tenha o conhecimento, né? E o fogo é a grande descoberta, né? A primeira descoberta do homem, né? Exatamente. Então, assim, tem essas questões. E igual você falou, né? De ser muito, como é que fala? Ficar mesmo, sair do senso comum, né? Sair desse lugar de calma, de aquietação, e também é um lugar muito solitário, né? Eu às vezes vejo muitas pessoas assim, que têm um grande conhecimento e não tem com quem conversar sobre aquilo, ou às vezes começa a conversar, as pessoas que estão perto, e daí? Né? A busca do conhecimento, ela é uma busca solitária, né? Solitária. Se você considerar, ela não é algo compartilhado. Não. A gente pode até tentar fazer, as pessoas fazem aí grupos de estudo, grupos de leitura, grupos de etc. Mas acaba que sempre é algo solitário. Porque o seu interesse é diferente do meu interesse. Não tem jeito, cada um é individual, né? Sim. Não tem como a gente falar assim, não, mas a gente está no mesmo grupo, a gente está fazendo os mesmos estudos. Não, mas o seu ideal é um, o meu é outro. Então, não tem, assim. Uma outra coisa que eu vejo, assim, no livro, né, e também na literatura de um modo geral, é essa questão da coisificação do homem, né? Eles vão deixando muito de ser seres humanos né, tipo, essa questão mesmo dele tentar dividir isso se coisificar, né, reificar. Cada um tem a sua função, o seu objetivo, né? E o ser humano, ele tem a dualidade, né? Nós somos seres
né, dualistas, assim. Então não tem como. Se você tira isso, você já não é mais. Tanto que o Hyde, ele é uma coisa, tipo, ele não tem sentimento, né? Os sentimentos dele são muito estranhos, assim. Então, ele não é humano. Tanto que as pessoas olham pra ele e ficam assustadas, horrorizadas com o que elas estão vendo, Sim. porque não tem humanidade nele. Sim, né? E tem um momento que eu me lembro bem que eu estranhei, que é quando o Uther, né, que é o advogado que está investigando ali os eventos, ele encontra o Hyde e começa a questionar ele sobre algumas coisas, né? E ele, ao invés de agir impulsivamente, de dizer, não, o que é que você quer? E bater nele e pronto, né? Não, ele fica acuado porque ele respeita, enquanto, né, o que ele sabe que o Jekyll, né, respeita ele e tudo. Então ele fica acuado e tenta se evadir. Então você vê que o Jekyll tá ali. O Jekyll não é como se... não consegue separar. Ele só aproveita mesmo. Exatamente. Porque se ele conseguisse separar totalmente, ele faria o que ele fez com os outros. Por que ele não faz? Porque ele reconhece o amigo. Né? Então, você vê que tem a ponte, né? O yin e o yang ali mesmo, tem a pontinha ali ainda, não tem como separar totalmente de jeito nenhum. Né? E você falou assim, pode ser. Não, mas ele tenta, né, mostrar essa questão de que ele, o bonzinho, seria esse humano e o Hyde seria o que não é humano. Só que a partir do momento também dessa dissociação, o todo bonzinho também, ele também não tem essa humanidade, porque as outras coisas que você precisa, né, que igual eu falei, a raiva, o medo, a gente precisa controlar, mas a gente tem. Também tira um pouco dessa humanidade dele. Sim. E você falou da questão da porta, né? Se você vê a casa dele também tem duas entradas. É a entrada da frente, que o Jekyll entra, e você tem a entrada de trás, que é onde o Hyde entra, né? E além disso, aquela entrada, né, que é mais escondida, que é estranha, onde o Hyde entra, ela é a saída do laboratório do Jekyll, né? Que é por onde ele recebia os corpos clandestinos para estudo. Porque naquele período, como você tinha falado antes, né, a questão dos estudos, era um período assim, que apesar da igreja já não ter mais um poder tão político tão forte assim, essencialmente não podia. Então você tinha as pessoas que traficavam corpos, né? Pegavam o corpo do cemitério, e aí tinha os médicos, estudiosos que compravam e recebiam ali na calada da noite para poder utilizar nos estudos com os alunos, etc. Né? Porque é essa questão, né? Eu falo, é o sagrado, né? Você vai profanar o corpo é sagrado, foi Deus que fez e tudo mais. Então, não podia de jeito nenhum. Então, e assim, é isso que eu falo, igual nesse filme O Físico, eu acho que é filme mesmo, você que chama O Físico, tem essa questão, eles, né, tipo, ele sabe que ele pode curar as pessoas do mal de lado, né, que era a apendicite, e não pode porque ele não tem corpos ali para ele poder estudar, e ele tem que roubar, e ele vai ser preso. Então é muita coisa assim, né? Mas como eu te disse, essa questão da ciência, a ciência era um mistério, né? Ai meu Deus, é um mistério, o que é isso? Será que é coisa divina mesmo? Será que é o diabo que tá aí mandando você profanar o corpo humano? Então tinha muito isso. Então foi uma luta ali até entenderem que precisaria daquilo porque a ciência evoluísse e tudo mais. Mas assim, nesses livros a gente tem que tomar cuidado porque eu acredito, né, lendo, aí é uma leitura minha, que ele está falando mesmo sobre essa questão do conhecimento. Ele não está criticando a ciência em si, a medicina e tudo. Tanto o Frankenstein também não, né? Sim. Mas essa questão do conhecimento, porque o conhecimento foi o que levou ele até ali. Ele largou tudo, né, para poder fazer aquilo ali. O Jack é a mesma coisa. Ele também larga os amigos, ele tem alguns momentos ali de lucidez, se é que a gente pode chamar de lucidez, que ele tá com os amigos, que ele tá curtindo, que ele tá nas festas e tal. E no restante da vida dele toda, ele tá ali no laboratório trabalhando em dividir a vida dele.
Sim, sim. Antigamente, né, antigamente não, nesse período aí, era um período em que a ciência ainda não era muito especializada, né? Então, assim, quem era médico geralmente era tudo, né? Uhum. Médico tudo, aham. Inclusive, era um período em que os cientistas, eles muitas vezes se encaminhavam para o lado do estudo do ocultismo, né? Uhum. Tanto que hoje você tem associações, tem bibliotecas que estudam ocultismo, magia, e são cultos, são pessoas que Uhum. estão envolvidas, né, Sim. são advogados, são médicos, etc. Né? Por quê? Uhum. Porque é o conhecimento. São pessoas que buscam o conhecimento. A ciência, Sim. nesse período, ela ainda era isso, a busca pelo conhecimento. Uhum. Hoje em dia ela é uma busca É, por glamour, por status. popularidade, por É, status, né? Tem é toda porque aquela... isso que você disse aí, o próprio Guimarães Rosa, né? Ele estudou muito do xamanismo. Tem muito Uhum, disso no Grande Sertão Veredas. A gente vê muitas cabala, xamanismo, ocultismo. Ele tem várias associações a isso. E ele era médico. Então, assim, sim. na medicina, né, a questão da alquimia e tudo mais. Então, eles trazem muito ainda desse período aí, né? Que era Sim. entre... Porque, assim, tem a questão do milagre ainda na medicina, né? Uhum. Então, você tem a questão, você tem a ciência, mas você também tem esse lado místico. Então, Sim, não tem as tem coisas como. inexplicáveis, né? Sim. Eu tenho um colega que é médico e ele me disse, cara, é o seguinte, né, em toda situação pode acontecer coisas que ninguém está esperando, né? Assim, a medicina ela não é uma ciência exata, né? Uhum. Então, assim, você tem que estudar, né? Você tem que fazer ciência, né? Dentro da sua prática, enquanto profissional, seja do que for, né? Você tem que fazer ciência dentro do método dela. O método científico ele tem que ser a sua base, porque ele é uma forma, é a forma como nós, a forma até então a melhor forma como nós seres humanos conseguimos produzir um conhecimento replicável, Uhum. falseável, né, que se possa Sim. estar contestando o tempo todo e que tenha as suas bases. Então você tem que fazer Uhum. isso na sua prática, né? Claro, dentro da ciência, né? Quem vai fazer artes não segue a ciência, é outra coisa. Né? Mas, assim, isso dentro da ciência, do contexto da ciência, sim, ela está na prática, ela não é como a gente faz hoje, né? É cientista quem está dentro da universidade. Fora da universidade não existe ciência, Você né? não é tranquilo. Não é assim, é o contrário, Não né? é. Exatamente. Né? Alguém aqui falou assim que não era questão de fazer maldade, de não praticar o mal, mas da sociedade não perceber que ele estava cometendo maldade. Tem muito disso também, né? Você quer esconder, né? Eu acho que essa simbologia da porta também a gente pode pensar por esse lado aí, de não querer mostrar para a sociedade aquilo que você está fazendo, né? Sim. Hoje em dia a gente pode fazer analogia até mesmo para as redes sociais, né? Vários, como fala, influencers aí, né? Eles mostram só aquilo que eles querem Sim. mostrar e o lado ruim nunca aparece. Então Sim. era isso mesmo. O Jack, ele faz isso, né? Tanto que quando ele tá dando as festas, ele tá ali com os amigos e tudo mais, ele até entra, né, por outra porta. Tem as portas dissociadas ali, porque ele não vai mostrar para as pessoas aquilo que tá acontecendo. E a gente só descobre depois tudo o que Sim. aconteceu mesmo, né? Igual eu falei, a gente que já sabe a história e tudo mais, eu só ficava esperando assim, qual momento que ele vai contar. Era isso que eu estava em busca, porque saber eu já sabia. Uhum. Mas, e assim, isso eu acho muito bacana, aí já é uma questão linguística, né? Uma questão, a estrutura do texto é muito boa. Você vai realmente envolvendo naquela história, você quer saber mais. Você quer saber Sim. mais e mais. É isso que você disse assim, é um livro, poxa, acabou. Só que é diferente, eu falei da felicidade clandestina, mas a felicidade clandestina você para, né? A ideia ali era do Reinações de Narizinho, para, lê um pouquinho, no outro dia você lê outro pouquinho. No caso do Médico e o Monstro, não dá para você ler pouquinho, porque você quer, fica naquele desejo. Eu acho que Sim. o escritor, ele conseguiu passar pra gente exatamente o que o Jack
estava fazendo. Ele estava ali naquela busca incessante pelo conhecimento e a gente fica numa busca incessante por descobrir o que está acontecendo. Né? Então, eu acho isso fantástico quando os autores conseguem fazer esse tipo de coisa, porque eles passam pra gente exatamente aquilo que está acontecendo ali. Você vira um Dr. Jekyll no meio da exato. coisa. É muito legal. É o que a gente a gente não, né? Mas não especificamente na psicologia, mas na psicanálise em si, tem a questão do gozo, né? Você não é o prazer, é o excesso, né? O que você quer não é algo prazeroso. O que você quer é o excesso da coisa. Você quer aquilo ao ponto de ele extrapolar, né? Exatamente. Não é toda obra que consegue fazer isso, né? Não. Infelizmente aí, mas é por isso que eles são os clássicos, né? Por isso que estão aí há 2 séculos. Né? E assim, parece um tema super atual, né? É uma coisa muito assim, isso que eu disse, tipo, eu li, tem pouco tempo, acho que eu li no final do ano passado, e, né, em pleno século XXI, e tô lendo e tô gostando, achando bacana, extrapolou realmente, né? E isso não acontece só em livros literários também, não. Tem um livro que eu precisei também ler para o mestrado, que é O Conceito da Angústia, do Kierkegaard. E ele não fala, ele não conceitua a angústia, ele te deixa extremamente angustiado. Você vai lendo o texto e você vai ficando angustiado, porque você não consegue conceituar, e na época eu precisava de um conceito para poder colocar ali. E aí, por fim, eu descobri, tipo, não dá para conceituar a angústia. Você sente, mas você não consegue conceituar. O Kierkegaard, ele é fenomenologista, né? Não, existencialista, né? Esses caras eram complicados. E aí, sabe o que é uma coisa legal nisso aí? Porque aí eu fui ler o livro, tenho ele ali, o livro Angústia, do Graciliano Ramos. Ele é um livro que ele fala de angústia e a palavra angústia só está no título, ela não aparece em nenhuma parte do texto. Aí eu falei assim, o Kierkegaard? Eu acho que ele leu. Só pode. Colocou no título. É isso. Mas você sentia durante o livro? Sente. Teve sucesso muito aí no que ele quis fazer, né? Sim, então assim, são esses autores assim que mexem demais com a gente, porque você, né, como eu disse numa live que eu fiz com uma amiga minha, quando você entra no tom, né, quando você descobre como ler mesmo o texto, porque nem todo texto a gente acha o tom, né, tem texto que as pessoas falam assim, eu não consegui ler, eu parei na primeira página e tudo mais. Muito daquilo que a gente falou no início, por causa do que eu vivi na minha infância, as pessoas com quem eu conversei, os meus interesses, né? Tem muito disso. E assim, não quer dizer que eu adorei ler O Médico e o Monstro, você gostou de ler O Médico e o Monstro, que todo mundo vai gostar. Não tem, não existe, né? E então, assim, se você entra no tom, você pegou, falou assim, nossa, é esse aqui o tom do meu narrador, do meu personagem principal ali, né? Você acha o enredo bacana, você vai, você sente mesmo por causa desses gênios aí da literatura que escreveram de uma forma que eles conseguem mexer mesmo com você. É muito bom. Sim. Bom, acho que a gente tem 55 minutos. Tem alguma coisa que você quer trazer especificamente para a gente fechar? Eu acho que a gente já tudo que... Conseguiu contemplar bastante coisa, muita coisa. Bem mais do que eu esperava. Vai lembrando pra você. Hã? A gente vai lembrando de algumas outras coisas. Aquilo que eu te disse, né? Eu tenho aqui, eu fiz essa base aqui. Acabou que eu mal olhei para essa minha base que eu escrevi aqui, porque eu tinha falado aqui sobre Drácula um pouco, tinha citado Frankenstein rapidamente, tinha falado questões aí sociais, mas acabou que não foi tão relevante quanto o que a gente construiu aqui, né? Foi muito mais interessante. Mas, bom, é isso, pessoal. Eu queria agradecer aí a Francimeire, né, que é a idealizadora do Leitura Artes, a Magda, né, também, que é a minha tia, e também é membro do Leitura Artes, e esqueci o nome.
Eu não sou bom com o nome, mas espera aí. O Reinaldo, que é um dos coordenadores do Nature Arts agora, né? Tomou posse aí, logo vai estar ajudando a gente a desenvolver mais as coisas aí no grupo. É. E agradecer a Heloísa muito por ter aceitado participar aqui, dividir esse conhecimento aqui com a gente, né? Eu queria agradecer, né, o convite, e assim, que bom que está sendo virtual, senão eu acho que eu não poderia encontrar vocês. A gente tem uma distância aí bem grande, né? Mas é muito bom conversar. Eu acho que a gente fala essas coisas porque é essa necessidade mesmo de conversar com o outro sobre literatura. Nem todo mundo gosta dos clássicos, né? A gente não consegue achar assim tanto espaço para falar às vezes, né? Não estou falando que é sempre, às vezes tem sim. Mas aí sempre que a gente acha quem goste do mesmo estilo, a gente quer compartilhar, né? E fazer um merchan aqui, ainda não sei que dia, mas nós vamos fazer uma live sobre Frankenstein. Eu espero todo mundo lá, tá? Pronto, eu vou anunciar aí, a gente vai anunciando. E aí eu peço para a Fran também anunciar no Leitura Arts, né? E aí o pessoal de lá também pode aparecer. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Heloísa. E boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.